Meus queridos irmãos, é um grande privilégio a gente poder abrir a palavra do Senhor mais uma vez, a palavra santa do Senhor, para meditar nas verdades eternas que Ele tem para a sua igreja. Hoje eu quero pensar com você na relação entre o amor fraternal e a doutrina. Nós vamos fazer isso olhando para algumas afirmações do apóstolo João nas suas 3 cartas, que, conforme alguns estudiosos afirmam, devem ter sido escritas entre os anos de 80 a 95 depois de Cristo. Eu começo aqui destacando que João escolheu usar esse meio de comunicação, escolheu usar as cartas, né, que é um meio limitado, é um meio que requer algumas escolhas. Isso fica claro quando ele diz, no final da 2ª e da 3ª carta, ele diz que tinha muitas coisas para escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena. Nessa conversa, à distância, né, entre um pastor e as igrejas que ele supervisionava, o apóstolo João escolheu deixar algumas coisas de fora, mas, por outro lado, ele escolheu também tratar nas cartas de alguns assuntos dos assuntos que estão registrados, que ficaram registrados aí nesse texto sagrado. E o que João ensina, né, um dos pontos aqui que ele ensina de forma ampla nessas 3 cartas é que andar na verdade é inseparável do amor fraternal. Andar na verdade é inseparável do amor pelos irmãos. Isso significa, querido, que se eu acredito que eu estou crescendo no conhecimento da verdade, se eu acredito que eu estou crescendo na doutrina, no conhecimento doutrinário, no conhecimento do Evangelho, mas permaneço voltado para a minha própria vida, ensimesmado, egoísta, pensando muito mais nos meus objetivos, nas demandas, ocupado com as minhas demandas, com as minhas preocupações, me privando, por outro lado também, do contato com a igreja, descuidando e às vezes até me protegendo da minha relação com os meus irmãos em Cristo. Se isso está acontecendo, tem algo de muito errado na minha aquisição do conhecimento. Se eu afirmo que eu estou conhecendo a Cristo, conhecendo a verdade, e isso não vem acompanhado do amor pelos irmãos, tem alguma coisa errada nessa aquisição de conhecimento. Mas, por outro lado, se eu afirmo amar os meus irmãos, mas o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, de me aprofundar nos ensinamentos revelados nas Escrituras, de me aprofundar na doutrina do Senhor, se isso não está presente em mim, é muito provável que o que eu esteja sentindo não seja de fato o amor bíblico, o autêntico amor cristão, mas apenas um sentimento como qualquer outro. E como um sentimento, esse suposto amor, ele é sujeito a flutuações de ânimo, flutuações de humor, ele vai mudar de acordo com as circunstâncias, vai mudar de acordo com as ações que o outro tiver, né? Então vai depender das ações do outro. Se o outro retribuir o que eu sinto, então eu vou sentir, mas de repente se o outro não retribuiu da maneira que eu esperava, aquilo ali vai se esfriando no coração. Ou por outro lado, se é apenas um sentimento, ele vai flutuar de acordo com as circunstâncias da vida, para que eu exerça esse sentimento. Então, por exemplo, se as circunstâncias me distanciam dos meus irmãos, como nessa conjuntura atual que a gente está forçadamente isolado, né, nessa situação de isolamento social, aquele amor que eu declarava, ele vai se mostrando como ele é frágil, como ele era curto, como na verdade estava muito mais para um sentimento. E nesse sentido, a gente tem afirmado aqui em diversas oportunidades, a pandemia ela não criou nada de novo.
ela apenas revela, ela tem revelado várias coisas que têm sido uma realidade na nossa vida e que agora têm aparecido. Então, se eu afirmo que eu amo meu irmão, mas eu não tenho esse interesse em buscar mais do Senhor, em me aprofundar no conhecimento da verdade, tem algo de muito errado também com esse sentimento aí. Na verdade, o amor, ele possivelmente não passa de um sentimento. Mas o apóstolo João, ele, nas suas cartas, ele defende em diversos momentos que a correção doutrinária necessariamente deve levar ao amor fraternal como um estilo de vida. Vamos ver o que ele, em alguns textos aqui, em alguns versículos, vamos ver como é que João defende essa afirmação nas suas cartas. Então, primeiro eu quero olhar com você 1 João 2, de 3 a 7. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No capítulo 3, versículo 11, João ainda complementa, dizendo: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então veja, como é que nós podemos conhecer, como é que nós podemos saber se nós conhecemos de fato ao Senhor Jesus Cristo? João vai dizer, nós vamos saber que nós conhecemos a Cristo, que esse Cristo que nos purificou dos nossos pecados, nós vamos saber se nós conhecemos de fato o Senhor Jesus Cristo, se nós guardamos os seus mandamentos, se nós guardamos a sua palavra, se nós guardamos os seus ensinamentos. E aí ele acrescenta que ele não está dando nenhum mandamento novo. O mandamento que ele está dando aqui, que ele está fazendo referência aqui, é aquele mesmo mandamento que o próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, ele já tinha dado. Você pode olhar lá em João, no Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 34 ao 35. O Senhor Jesus já tinha mandado que nós amemos uns aos outros. Então, o que João está nos dizendo aqui é que se guardamos o que Jesus nos ensina de forma prática, com ações, isso é o que demonstra se nós temos amado a Deus e se o amor de Deus tem sido aperfeiçoado em nós. Esse amor, é preciso que a gente perceba que o amor de Deus, ele é gerado por Deus no nosso interior, quando ele nos regenerou, mas ele não vem pronto, ele é em nós aperfeiçoado. É o que João afirmou e nós acabamos de ler aqui. Esse amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nós à medida que a gente vai exercitando, que a gente vai praticando esse amor, andando como Cristo andou, imitando ao Senhor Jesus Cristo. O verso 6 diz exatamente isso, né? Nós devemos andar como Cristo andou. A boa notícia, meu querido, minha querida, para nós, né? E glória a Deus por isso, é que é possível sim nós andarmos como Cristo andou. E isso é possível pelo agir do Espírito Santo. Você pode conferir depois 1 João 3:24, que vai falar que graças a esse Espírito Santo que nos foi dado, que habita em nós, o Espírito Santo nos capacita a obedecer à verdade e nos capacita então a amar os nossos irmãos. Amar os irmãos, então, meu querido, o amor fraterno,
ele é essa prova de que nós fomos unidos a Cristo e que nós temos a nossa união com Cristo, porque nós guardamos os mandamentos. O verdadeiro amor não é um sentimento, ele consiste em que nós entreguemos a nossa vida, em que nós pratiquemos atitudes, ações concretas, ações práticas em favor do nosso irmão. Então a gente vai mostrar, a gente vai demonstrar, melhor dizendo, que a gente de fato se sujeita ao Evangelho com essas ações práticas em favor do nosso irmão. O genuíno amor fraterno ele é revelado em atitudes práticas de obediência a Deus. Então lembre disso, amar é inseparável, ou melhor dizendo, querido, andar na verdade é inseparável do amor fraternal. Essa verdade também a gente encontra nas outras cartas do apóstolo João. Em 2 João 1, de 4 a 6, nós lemos: Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos teus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo o mandamento de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Então perceba, para João, andar na verdade é andar de acordo com o mandamento do Pai. E é interessante que no verso 9 da segunda carta, ele diz que ele se refere a permanecer na doutrina de Cristo, permanecer nos ensinamentos de Cristo. Essa doutrina, João vai afirmar ali com muita convicção, essa doutrina ela não deve ser jamais ultrapassada, não deve ser jamais deixada para trás. E naquele contexto ali, João estava combatendo falsos mestres, falsos ensinamentos que estavam ultrapassando a doutrina de Cristo, e eles estavam ensinando que o corpo não presta e que o que vale é apenas a alma. Eram mestres gnósticos que estavam dizendo que o corpo não presta, não serve para nada, a alma é o que vale. E esse tipo de ensinamento nefasto, esse tipo de ensinamento falso, ele conduzia, consequentemente, à negligência do amor fraterno, à negligência do amor aos irmãos. Como é que, se o corpo não presta, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou agir em favor de cuidar das necessidades físicas do meu irmão que está necessitado? Então, João, com muita ousadia, com muita veemência, ele rejeita esse falso ensino e ele diz que os irmãos daquela igreja não deviam nem se associar, nem receber em casa mestres que ensinassem esse tipo de coisa. E fica claro mais uma vez aqui, né, que a definição do amor ela deriva dos mandamentos de Deus. Amar não é um sentimento, equivale a viver na luz. O amor, andar no amor fraternal é um mandamento do Senhor, querido. Então, guarde isso no seu coração. Andar no amor fraternal é um mandamento do Senhor. E, portanto, praticar é uma questão de obediência a Deus. É algo que eu devo obedecer. Mas a gente vê isso também ensinado na terceira carta de João. E aqui eu quero ler com você, para terminar, o início da carta. E ele diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João entra em contato com Gaio, né? Ele entra em contato com esse irmão através da carta, ele se preocupa com a saúde, ele se preocupa com o bem-estar físico do irmão, mas também está expressa aí a preocupação com a prosperidade da alma. Veja que coisa linda, meu querido. Uma coisa não está desvinculada da outra nas Escrituras. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E além disso, nessa terceira carta,
João recomenda também para que aqueles irmãos recebam nas suas casas missionários que vinham pregando a palavra de Deus, que vinham pregando a doutrina de Cristo com fidelidade. E João, então, ele diz, olha, recebam esses irmãos, no verso 8 você pode ver isso, acolham esses irmãos que pregam o evangelho, sejam hospitaleiros. Então, esse amor fraterno, essa atitude de hospitalidade, João chama isso de sermos cooperadores da verdade. Veja que relação íntima entre a verdade e o amor. Quando você recebe, ele estava dizendo, olha, irmãos, se vocês acolherem esses pregadores da verdade, esses pregadores da doutrina de Cristo, do Evangelho, vocês estão se tornando cooperadores da verdade. De fato, querido, que fica esse recado do Senhor para todos nós nesse dia de hoje. Andar na verdade é inseparável do amor fraternal. Amar o irmão é evidência do amor que nós temos a Deus. Que esse período de isolamento social que se estende, que eu e você possamos, na força do Espírito Santo, imitar o Senhor Jesus Cristo, obedecendo a esse mandamento de amar os nossos irmãos. Um grande abraço para você.